Capítulo 2. A obra do Espírito na vida do discípulo. O Espírito Santo é o diretor-geral de toda a obra de Deus neste mundo. Ninguém, por mais que seja consagrado ou abençoado, pode se considerar o dono da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo incumbiu o seu Espírito para dirigir a sua Igreja, dizendo: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar." João 16, 13 e 14. Portanto, o Espírito do Senhor Jesus é o responsável direto pela sua Igreja. E ele usa aqueles cujos corações são totalmente dele e se submetem à sua vontade, não à base da força ou da violência, mas no profundo amor e respeito à sua palavra. A. Convicção. Disse Jesus com respeito ao Espírito Santo: "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." João 16, 8. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela recebe uma sensibilidade mais apurada à voz de Deus e pode perceber facilmente quando está num caminho errado ou em pecado. Isto não significa que o Espírito de Deus irá obrigá-la a se desviar desse caminho pecaminoso, mas com certeza ele a convencerá do seu pecado, e somente ela irá decidir o que fazer. Caso reconheça o seu pecado e o confesse a Deus, em o nome do Senhor Jesus, então, o Espírito Santo a convence também de que foi perdoada. B. Regeneração e renovação. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 4 e 5. Todos os que foram selados com o Espírito Santo e caíram, têm pelo menos uma chance de serem regenerados e renovados para os propósitos divinos. C. Habitação. Disse o Senhor Jesus: "O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." João 14, 17. O apóstolo Paulo disse: "Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Romanos 8, 9. Creio que somente a pessoa batizada com o Espírito Santo tem a mais absoluta certeza de que o Espírito de Deus habita dentro dela. Isto é verificado claramente quando na comunhão com aqueles que também foram batizados. Quando o assunto gira em torno de coisas espirituais, aprofunda a alegria e convicção da presença de Deus. D. Revestimento de poder. Disse o Senhor Jesus: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra." Atos 1, 8. O batismo com o Espírito Santo é o selo do poder, o revestimento de condições especiais, não apenas para testemunhar, mas para dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Para que possamos testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus, é preciso que tenhamos um relacionamento profundo com o seu Espírito, para que ele use a nossa língua para falar como Jesus falou, use o nosso ser para agir como Jesus agiu. Em outras palavras, o Espírito Santo em nós faz-nos ser como o Senhor Jesus era, de tal maneira que as pessoas com quem falamos sentem a mesma coisa que as pessoas sentiam quando o Senhor Jesus lhes falava pessoalmente. Isto é revestimento de poder. E. Santificação. A palavra santificação significa separação. Quando somos selados com o Espírito de Deus, somos automaticamente separados deste mundo para Deus, ou seja, deixamos de pertencer a este mundo para pertencermos exclusivamente àquele que nos chamou.
O Espírito Santo nos conduz a ter comunhão apenas com aqueles que também lhe pertencem, e então se cumpre o Salmo, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmos 1, 1-3. F. Direção. Quando a pessoa é revestida da graça do Espírito Santo, ela tem a sua direção para toda a verdade, como o Senhor Jesus prometeu, dizendo: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. E tenha certeza de ser filho de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. O batismo com o Espírito Santo é o selo do poder, o revestimento de condições especiais não apenas para testemunhar, mas para dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente.